falou um pouquinho pra você. Aí, esse café é mesmo aqui, já tá com... Eu não quero mais café. Passou a vontade de fumar. Ficou legal de café. Nós dois tá fudido, então. Alguém vai gostar de assumir aqui a bancada, né? O que nós tava falando antes disso? Do caso da menina que... Da menstruação. Na verdade, vai mudar o caso agora, né? O puta de um caso bacana virou o caso da menina da menstruação, mas não é. Não tem nada a ver, né? Calma. Que foi o que eu estava te falando. Tem alguns crimes que já é difícil. Você já chega um pouco assim desanimado, né? Porque você fala assim, caramba, né? Não tem muito campo pericial. Então, nesse caso do latrocínio, né? O cara matou e vazou. Você fala, pô, não tem um lugar que ele mexeu, que... E o carbonizado é um desses crimes. Você pega a vítima totalmente queimada, carbonizada, às vezes você não tem condições nem de bater o olho e falar assim, é um homem, é uma mulher, né? De tão carbonizado que estava. Que foi o caso. Só que esse cara estava dentro de um carro. Então, era um carro totalmente carbonizado, e você via que tinha um corpo dentro. E mas a placa ficou intacta. Aí o doutor levantou que essa placa, né, quem era o proprietário, e o proprietário estava com queixa de desaparecimento. Então, naquela noite mesmo, né, tinham feito um BO de pessoa desaparecida. E aí apareceu o corpo. Então, o doutor falou, vamos lá na casa da vítima conversar. Da vítima, da esposa da vítima, né? Conversar aqui. Esse carro foi encontrado no mesmo bairro que ele mora. Então, as pessoas já estavam mais ou menos sabendo, porque por mais que estava carbonizado, dava para você ver que era o modelo do carro que o cara tinha. Então, quando a gente chegou para dar a notícia, já estavam todos os familiares ali, já chorando, comovido. Será que é ele? Será que não é? Já estava aquela comoção toda, né? Em determinada hora, eu percebi que já estava acontecendo alguma coisa estranha pela movimentação do doutor ali. O doutor perguntando... Mas até então eu não estava acompanhando essa parte, né? E ele ali se movimentando bastante e tal. Aí ele falou, vamos ali conversar. Thelma, vamos ali conversar com a esposa, né? E afastou um pouco assim. E ele, aí, né? Vocês tinham alguma briga e não sei o que e tal. Aí começamos a conversar e ela, né? Ele brigou com não sei quem, ele já ela tentando já dar um outro rumo diferente, um suspeito, né? A gente ali conversando, tal, de repente ela... Então estava o doutor, ela aqui e eu aqui do lado dela. E aí ela cruzou o braço. Quando ela cruzou o braço, o jeito que eu bati o olho ali, eu vi que tinha um pouco de sangue embaixo da unha dela. Caralho! Não sei nem como. Não sei como. Minha olhos de gavião. Eu juro que eu também não sei como eu vi aquilo. E aí eu bati o olho e olhei de novo, era sangue. Tinha a impressão que era sangue. Aí eu estava do lado dela, eu me afastei um pouco. Me posicionei do lado do doutor, que eu conseguisse ver, começar a analisar ela, né? E aí eu comecei a olhar ela, se ela tinha alguma outra marca, tal. Quando eu bato o olho na calça dela, na parte interna da coxa, bem pequenininha, tinha uma gotinha de sangue. E aí eu olhei aquilo, eu olhei para o doutor, eu falei, doutor, posso conversar com ela? Ele falou, pode. Quando eu comecei a conversar com ela, esse delegado, é um dos delegados assim, que eu aprendo demais com ele. Eu acho que ele ganhou a minha fisionomia. A gente não precisou falar mais nada e ele abraçou a minha ideia inicial. Quando eu comecei a falar com ela, ele abraçou essa ideia. E aí eu falei, olha, eu vou conversar com você. Você não me fala nada enquanto eu estiver falando com vocês. Porque daí você vai ter tempo para pensar, para me responder. Eu entendo que você pode ser vítima de violência doméstica. Que a gente tenta fazer uma coisa e o resultado é outro. Ai, mas não... Eu falei, calma, deixa eu terminar de falar.
Depois você me responde. Hoje, você não, por pouco, você não é estatística. Hoje você reverteu essa situação. Então, você talvez não previa o que fosse acontecer e aí você tomou uma outra atitude. Eu prometo para você que, presta atenção, você ter a possibilidade, você ter o arrependimento e conversar numa boa com o doutor, né, doutor? E o doutor abraçando a ideia. É uma coisa. Durante a investigação, a gente vir conversar com você e aí você querer se arrepender, aí é outra situação que já não é mais válida. Você querer conversar com a gente é uma coisa. A gente depois falar, você vai ter que conversar com a gente, não tem mais validade. Então, hoje é a sua oportunidade de você... Eu prometo para você que você não vai sair daqui no esculacho. Você não vai ser esculachada, você não vai ser algemada. Você não vai ser colocada no chiqueirinho da viatura. Ninguém da sua família vai ver que você está sendo presa. Você vai conversar lá no DH, né, doutor? E o doutor tal. Ele comprou aquela ideia na hora. E aí ela naquele momento que ela já não respondia mais para mim, e ela nem ficou indignada, eu falei, mano, eu estou indo pelo caminho certo. Porque, sinceramente, se acabam de matar o meu marido, o meu namorado, queimado, cola um polícia do meu lado. Tá ficando louca? Vou falar, o que é? Tá de brincadeira, tá louca, meu? Você tá de brincadeira? Vai fazer seu serviço direito, lá bem sei eu, né? E ela não. Ali, naquele momento, ela... E daí, minto, quando estava no começo da conversa, que ela falou, não estou entendendo. Eu falei, não, é que tem sangue embaixo da sua unha. E na sua perna. Ela falou, mas é que eu estou menstruada. Eu falei, mas eu sou mulher, eu menstruo que nem você, eu sei o que é ficar menstruada. E eu não saio. E eu não saio nessas condições. Deixa eu acabar de falar. E daí que eu comecei a falar tal. Daí ela foi abaixando a cabeça, foi... Ela deu aquela respirada fundo e... Fui eu. Daí eu falei, mano, meu Deus do céu. Deu certo. Ai, que legal. Deu certo, deu certo. E aí ela levou a gente para dentro da casa dela, mostrou onde foi a situação. Então ela chegou até a amarrar ele no sofá, né? E ali ela realmente ela vinha sofrendo violência. Ele vinha ameaçando. E aí ela quis dar um basta, atraiu ele para casa, né? Para falar, vamos ter uma última noite. Aí o cara topou e lá ela comete um homicídio. Ela era bombeira civil, ela era forte, ela sozinha consegue colocar ele no porta-mala do carro, ela leva para um lugar um pouco mais ermo e colocou fogo no carro e ela mesma vai lá e faz a denúncia de que que o namorado dela está desaparecido. Ficou presa? Ficou, né? Mas será que tá até hoje? Não sei. Aí eu já não sei.